Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. Eu creio que há um rio fluindo nesse lugar. Diga: nunca mais as nossas vidas serão as mesmas. Amém? Quantos creem nisso? Queridos, eu sou pastor Wagner, tenho 36 anos de idade, sou casado com uma das mulheres mais maravilhosas, porque quando a gente fala que é a mulher mais maravilhosa, já acontece treta, então, mas uma das mulheres mais maravilhosas, e sou pastor há mais de 15 anos, e eu sou um cara muito apaixonado por Deus, e muito apaixonado por minha terra, Sergipe. E quando eu estava meditando acerca de uma palavra para trazer nesse lugar, esse tema é tremendo, a relevância da igreja na sociedade. Um dia eu estava lendo um jornal, eu estava lendo uma coluna onde o colunista disse bem assim: quem são os evangélicos? E ele começa a dizer assim: há 10 anos atrás, nós sabíamos quem eles eram, eles faziam diferença, mas hoje, quem são eles? E quando eu estava lendo aquela coluna, eu comecei a me revoltar com aquilo, porque ele começou a perguntar: cadê a igreja? Cadê a relevância dela? Como o Nelson falou aqui no início, não importa quantas promessas você tem ouvido na conferência, não importa quanto de unção, ou quanto desse rio você está bebendo, se você sair daqui e não fizer nada com o que você está recebendo, então você não será relevante. O nosso desafio não é receber uma nova unção. Nós estávamos hoje pela tarde conversando, e eu disse: você não precisa de uma nova unção, você precisa de uma nova atitude. Porque unção você já tem, chamado você já tem, você é a escolha de Deus. Diga para o seu irmão: você é a escolha de Deus. Você pode dizer isso para 3 pessoas, diga: você é a escolha de Deus. Aleluia. Então você já tem unção, você já tem chamado. Amém? Diga: eu já tenho unção. Bata no peito assim com valentia, diga: eu já tenho unção. Diga: eu já tenho chamado. Diga: o que me falta agora é a atitude. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: me faltava. Porque a partir de hoje, o leão que estava aqui dentro vai sair. Amém ou não? Tobias Barreto vai ou não vai conhecer o reino de Deus? Aleluia. Então, amados, quando eu estava meditando acerca dessa palavra, Deus começou a colocar no meu coração acerca de uma geração que sobe o nível. Nós estamos vivendo tempos de muitos seminários, de muitas conferências, e a unção disso, unção daquilo. Se você contabilizar quanta mão na cabeça você já recebeu, quanta unção você já recebeu, quanta promessa você já recebeu, e você comparar com aquilo que você já fez, a conta não bate. Porque já recebemos muito de Deus e fizemos muito pouco. Então a igreja precisa ser relevante. E eu quero tomar um gancho, porque eu tenho falado muito disso, e é tremendo porque Deus está unindo pedras em Sergipe. Sabe, existem várias e várias promessas sobre o Nordeste. O Sul está declarando que o Nordeste será celeiro de avivamento. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você precisa entender que você está pisando no solo de avivamento, solo de promessa. Todas as partes do Brasil têm profetizado acerca do Nordeste, que o Nordeste será celeiro de missões, será celeiro de avivamento. Muitos movimentos do Sul estão migrando para o Nordeste, porque eles viram algo que nós ainda não vimos. Eles viram algo que a gente precisa enxergar. E ninguém mais preparado e autorizado
para liberar um território do que aqueles que moram nesse território. Então Deus está unindo pessoas com o mesmo entendimento. Esses dias, como pastor, sabe, como pastores, nós enfrentamos um desafio, porque todo mundo está debaixo, sabe, a maioria dos crentes hoje estão debaixo de uma apaixonite. Eles estão apaixonados por movimentos. E é como eu conversei com o pastor Roberto, que ministrou aqui ontem. Eu perguntei para ele: pastor, quantos e quantos não já chegaram até você para trabalhar com você? E ele disse: ah, mano, muitos vieram e muitos se foram. Porque a paixão, ela é um fogo avassalador, mas ela precisa dar lugar a algo mais forte. Nós estamos cantando: Deus, eu estou apaixonado por ti, mas nós precisamos amá-lo, porque a paixão, ela é um fogo, do mesmo jeito que acende e se apaga. Mas a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se infuna, não se inflama. O amor busca o interesse de outrem, porque ele se satisfaz quando o outro está satisfeito. E uma igreja relevante, tomando o gancho do meu amigo Roberto, nós não podemos ser relevantes lá fora enquanto não formos relevantes aqui dentro. Não poderemos fazer algo, sabe, com propriedade lá fora, enquanto nós não corrigirmos o que está aqui dentro, enquanto nós não tirarmos as arestas, enquanto nós não nos amarmos ardentemente, enquanto nós não pagarmos o preço de ser igreja. Sabe, eu entendo que esse preço não é para mim. Quando eu pago o preço de ser igreja, eu estou pagando o preço pelo outro. Eu estava falando para o pessoal hoje à tarde, que quando alguém se desvia da igreja, ele nunca culpa a igreja e as pessoas, ele se decepciona com Deus. E eu estava lendo um trecho, aquela passagem de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz bem assim: vós sois a luz do mundo. Diga: meu irmão, não existe condição, diga: você é. Isso é uma afirmação de Jesus. Ele não está dizendo: se você fizer isso, você será a luz do mundo. Não, ele está dizendo: você é luz do mundo. Mas a gente pode ser luz para o bem, e pode ser luz. E que tipo de relevância você quer ter? Não podemos mais viver a nossa vida para nós mesmos. Precisamos viver a nossa vida para que outros possam nascer em Deus e possam conhecê-lo. Um dos meios para que isso aconteça é a oração. E se tem uma coisa que o inimigo tem roubado da igreja esses dias, é a oração. E eu não falo da oração na igreja, porque orar no grupo, no coletivo é fácil. Eu estou falando do tempo a sós com Deus. Sabe, o tempo a sós, ele tem a mágica de fazer você morrer. Um dia eu estava meditando e Deus colocou no meu coração: a oração não é apenas um momento onde Deus planta coisas em mim, mas é um momento onde eu dou liberdade para Deus tirar coisas de mim. E porque nós temos orado pouco, Deus tem tirado pouco. E se Deus tira pouco de nós, sobra pouco espaço para aquilo que Ele quer colocar em você. A glória do Senhor não disputará com aquilo que está enchendo o seu coração. Se o que enche o teu coração é a vaidade do mundo, é carro, é dinheiro, é fama, Deus não disputará com isso. Ele não dividirá a glória. Mas se Ele vê um coração aberto, um coração derramado, então Ele vai se revelar, querido, de uma maneira poderosa e sobrenatural. E quantos querem ter a revelação de Deus? Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 17: eu oro para que o espírito de sabedoria, diga sabedoria, e entendimento, em outras versões é revelação, venha sobre vós, para que vocês possam ver Deus da forma que Ele é. Se nós tivermos uma visão distorcida, os outros também verão Deus de maneira distorcida. Mas se nós vermos Deus de maneira clara, então todo mundo saberá
que o Senhor reina e vive para sempre, e que Ele ainda anda no nosso meio. Ele ainda anda no nosso meio, diga amém. Diga para o seu irmão, Ele ainda anda no nosso meio. Diga, e sabe como Ele faz isso? Por meio da sua vida. Eu tenho saudade do tempo em que muitos crentes entravam no seu quarto, e quando oravam, Deus revelava coisas grandiosas. Eu tenho saudade, sabe, daquele tempo. Existe ainda, mas a oração está muito escassa. Eu tenho saudade de tempos em que as pessoas entram no seu quarto e quando saem, liga para alguém que está distante e diz, olha, estava orando e Deus me mostrou a sua vida. Eu tenho saudade disso. Hoje a gente viu um testemunho aqui pela manhã. Deus pediu para que uma irmã abraçasse alguém que ia passando na rua, e ela passou direto. Mas Deus é um Deus de providência, e quando Ele manda, como diz meu amigo Nelson, manda quem pode e obedece quem tem revelação. Deus providencia, e ela foi lá e fez. Nós estamos vivendo uma época, querido, cheio de Jonas. Pessoas que receberam um chamado de Deus, mas que decidiram trilhar um caminho diferente daquilo que o Pai mandou fazer. Mas diga assim para o seu irmão, mas a coisa mais interessante, diga a coisa mais importante que nós podemos saber nessa noite, é que aquele que é capitão dos capitães, Ele está aqui para corrigir a rota do nosso barco e nos levar de volta para a rota correta. E quantos querem voltar para a rota correta, diga aleluia, diga amém. Quantos querem fluir como fluía no começo? Quantos querem fluir em águas vivas? Essa é uma promessa. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água. Olha para o seu irmão e faça bem assim, do seu interior, faça assim para ele. Fluirão rios de águas vivas. A Bíblia diz, vós sois o bom perfume de Cristo. Entramos em algum lugar e alguém começa a dizer, tem alguma coisa diferente nesse lugar. E aí você não vai ter medo de dizer, sou eu, cara. Amém? Olha para o seu irmão e diga bem assim, quando perguntarem o que está diferente no lugar, você não vai ter medo de dizer, sou eu. Amém? Não, pastor, mas isso não é prepotência. Não, isso é ser filho. E aonde está o filho, está o pai. Porque o filho carrega o coração do seu pai. Amém? Amém? Então diga para o seu irmão, não é prepotência, irmão. Não é prepotência. É identidade, é propósito. Eu sei que Deus está aqui. Eu entro na padaria para comprar pão e eu sei que Deus está lá. E eu não preciso fazer uma oração transcendental, forçar a barra, não. Eu só preciso abrir a boca. Porque em Lucas diz, não tenha medo quando for posto a falar, porque eu colocarei as palavras na sua boca. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu unção, Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu tudo. Diga para você, irmão, você tem tudo. Amém? Diga, você tem tudo, cara. Diga, você tem tudo. Quantos reconhecem isso aqui? Eu estou liderando um grupo, e esse grupo se autodenominava Desigrejado. Eu estou liderando eles. E está sendo a experiência mais maravilhosa da minha vida. Mais maravilhosa. Sabe o que é você pegar pessoas que estão totalmente desacreditadas. Elas não querem saber da palavra igreja, que elas começam a empolar. E aí a gente começou a ter reuniões, e Deus começou a tocar eles, inflamar eles. A nossa última reunião, tinha um cara lá, usuário de drogas. Sabe, Deus começou a falar tanto com ele, que ele saiu do lugar para chorar. Sabe, são reuniões simples. Nós não estamos fazendo uma mega estrutura, ou fazendo propaganda, não. Nós estamos conversando com as pessoas, amando elas. Eu acordo de manhã e eu passo meio mundo de mensagem pelo WhatsApp. Bom dia, meu irmão, que Deus abençoe o seu dia, seja um dia de realização. É tempo de discipulado. Eu falei no grupo da conferência, eu falei a coisa mais tremenda que eu vejo na Bíblia,
É Paulo, com todo o conhecimento que tinha, diga assim para o seu irmão: meu irmão, Paulo tinha um grande conhecimento, mas quando Deus resolveu tocar a vida de Paulo, Deus o cegou. É interessante, porque quando a cegueira chegou para Paulo, o conhecimento que ele tinha não valia de nada, e agora ele estava à mercê de um homem chamado Zacarias, que parecia irrelevante, que depois do capítulo de Paulo mal se fala mais de Zacarias, mas foi um cara extremamente irrelevante por 3 dias para a vida de Paulo. Nós precisamos de Zacarias, amém? O que eu vejo hoje é um Deus que está nos trazendo de volta. Eu estava falando para o pastor Edivan, quando a gente vinha na viagem, eu estava dizendo para ele, sabe, a gente vê a igreja no passado, as músicas eram simples, as palavras eram simples, tudo era mais simples. Aí a igreja começou a crescer e a desenvolver, e agora eu vejo Deus tirando a gente, levando a gente de novo lá para aquele lugar onde as coisas eram mais simples, porque a igreja cresceu muito em conhecimento. Quem conhece aquele texto de Oséias capítulo 4 verso 6? Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta. Mas eu vou te dizer uma coisa, e não é acrescentando a Bíblia, o povo de hoje é destruído porque tem muito conhecimento. Tem muitos que se acham, é o crente pavão, porque eu conheço isso, eu conheço aquilo. Não é qualquer um que pode pregar para mim, tá, cara? Tem que ser mais ou menos um PhD em Bíblia. Tem que ser mais ou menos, sabe? Tem que ser um cara, sabe, muito ungido para pregar para mim, porque eu tenho conhecimento disso, conhecimento daquilo. Para Paulo, durante aqueles 3 dias, todo o conhecimento que ele tinha não valeu de nada, porque ele não sabia para onde ir, ele não sabia onde estava. Era Deus tratando com a vida de Paulo. Eu vejo Deus tratando com a igreja hoje. Eu vejo Deus, querido, fazendo, desculpe, mas a sinceridade, mas eu vejo Deus fazendo planos de homens falirem diante dos seus olhos, para que os homens se voltem para Deus. Porque se tem uma coisa que a igreja tem mania, só vamos a Deus quando o nosso plano dá errado. E na maioria das vezes, Deus está permitindo que os planos caiam e se frustrem, para que a gente volte para o lugar aonde a gente nasceu. Nós nascemos no coração dele, amém? Você pode dizer para o seu irmão, diga: você nasceu no coração do Pai. Mas à medida que fomos tendo conhecimento, deixamos de ser relevantes, e começamos a pensar que a gente é alguma coisa, e agora não consultamos mais papai para fazer as coisas. Crescemos e nos esquecemos de onde viemos, e Deus agora está nos levando de volta. Aquela música de Diante do Trono, nos braços do Pai, de vez em quando eu coloco aquela música só para chorar, só para sentir que eu sou filho, só para voltar aos braços dele. Precisamos disso. A igreja tem orado pouco, isso é uma realidade. Temos orado muito pouco, temos pedido muito, mas orado pouco. Jesus fala em Mateus capítulo 28, muitos leem: ide por toda a terra, mas antes Jesus diz bem assim: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Então Jesus estava nos ensinando que antes do ide, existe uma guerra espiritual que precisa ser travada, existe uma retomada de poder. Quantos de vocês acreditam que o inimigo se apossou de alguns, de determinados céus sobre Tobias Barreto, sabe? Onde há violência, onde há drogas, onde há situações adversas nas famílias, o inimigo está operando. E a igreja não pode ser relevante apenas saindo para a rua e fazendo seus evangelismos, vestindo as suas camisas iguais. A igreja vai ser relevante quando ela sair para a rua depois de períodos de oração, onde um poder está sendo tomado. Deus, nós estamos tomando, durante alguns anos lá na igreja, nós pegamos um mapa de socorro, prendemos lá na parede e começamos a orar, e a gente dizia bem assim: irmão, qual é a área aqui que você quer adotar? E o irmão dizia: eu quero adotar o oeste, eu quero adotar o norte, e cada um orava, sabe,
E era tremendo, porque cada um orava separadamente, mas daqui a pouco todo mundo se juntava no meio, e a gente começava a dizer: vocês representam socorro, estabeleçam poder, estabeleçam poderio. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 12, que foi nos dado um poder em sermos feitos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então diga para o seu irmão: foi te dado poder, cara. Foi te dado poder. Não diga como quem crê. Foi te dado poder. Foi te dado poder na sua rua. Foi te dado poder no seu bairro. Foi te dado poder na sua cidade. Há poder em você. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa do céu. Você não é uma pessoa comum. Você carrega o DNA de Deus dentro de você. Você carrega o sopro do Espírito dentro de você. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 37 que Deus toma o profeta e coloca no vale. A maioria de nós não queremos essa visão. Ninguém ora para abrir o olho e estar no vale de ossos secos. Hein, Edivan? A gente ora para resolver problema, não para ter problema. Mas eu estava dizendo para o pessoal hoje à tarde que um dia Deus me deu uma revelação desse texto. Sabe por que Deus colocou o profeta lá? Não foi para provar a fé dele, não foi para nada disso. Deus colocou o profeta lá porque o profeta era saúde para aquele lugar. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja passando por provas, talvez você esteja morando em uma vizinhança problemática, mas saiba, Deus planta um profeta no vale de ossos secos, porque Ele é a saúde para aquele lugar. Abre a tua boca e profetiza. Eu não posso simplesmente aceitar os céus que estão colocados sobre a minha cidade. Eu não posso simplesmente aceitar as situações das famílias ao meu redor. Eu não posso simplesmente pegar o meu trajeto para a minha igreja, vir para o culto, cantar canções, receber unção e voltar para casa e achar que isso é relevante. Eu preciso sair daqui e encontrar um alvo para a unção que está em mim. Você conhece algum vizinho seu que está enfermo? Ele é o alvo. Você conhece algum jovem que está nas drogas? Ele é o alvo. E talvez você diga: não, eu tenho medo, eu tenho vergonha. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor lança fora todo. Quem ama Deus aqui? Então precisamos romper o medo. Os medrosos não herdarão o reino dos céus. E nós não estamos falando de um reino que está por vir, quando Ele virá em sua nuvem de glória com seus anjos e nos levará. Nós estamos falando do reino manifesto aqui. Jesus falou: olha, não corram para lá e para cá como meninos levados por vento de doutrina. Quando disserem o reino está ali, o reino está lá, não corram para lá, porque o reino está dentro de vós, está aí dentro, está ardendo, remexendo com você, pedindo coisas de você todo dia, dizendo para você, pedindo mais tempo, pedindo mais oração, pedindo coragem, pedindo um pouco mais da sua vida. E às vezes nós não estamos dando a Deus, não estamos dando esse espaço. Então, como igreja, pedimos muito, mas temos dado pouco para Deus. E se nós queremos um avivamento em nosso estado, precisamos começar a clamar. Uma coisa que me chama a atenção em Joel capítulo 2, é que Deus começa a chamar o povo: saia da sua recâmara, saia de tudo que está te ocupando e venha entre o pórtico e o altar. Todos falam, Joel capítulo 2, verso 28, e descerá, né? E será que naquele dia o Espírito descerá sobre toda a carne? Isso é top, isso é lindo. Mas antes desse grande mover, houve uma igreja que se pôs de joelho entre o pórtico e o altar, dizendo: Senhor, livra o teu povo da vergonha, livra o teu povo do opróbrio, livra o teu povo das cadeias e dos grilhões, livra o teu povo da destruição. Senhor, vem sobre nós, nos perdoa. Rasgando não as suas vestes, mas o seu coração. E a Bíblia diz que Deus ouve. Olha que imagem linda. Deus ouve, e isso acontece. É isso que acontece quando nós oramos. Deus ouve o seu povo,
e ele vem com uma palavra que é remédio. O povo estava caído, destruído. Em Joel capítulo 2, no início, começa a dizer bem assim, que um exército destruidor foi enviado contra o povo, porque ele estava em desobediência. Então o povo estava arrasado. Mas quando o povo começa a clamar, Deus vem com uma palavra que é cura, Divan. Regozijai-vos no Senhor, ó filhas de Sião, porque o Senhor vos aprove maravilhosamente bem. Nunca mais vocês terão necessidade. Saberão que eu sou Deus e vós sois o meu povo, e eu nunca mais sairei do vosso meio. E aí vem o verso 28. Queremos ser uma igreja relevante? Então se prepare para calejar os seus joelhos. Prepare-se para se dobrar. Não, pastor, eu gosto mais de orar de pé. Mas o chamado de Deus é para se ajoelhar mesmo. É para se prostrar. É para dizer, Deus, nós estamos aqui. Sabe? Não é para cantar a música da Gabriela, não. Nós estamos aqui. Não, mas é Deus, nós estamos aqui. Nós sabemos que por muito tempo nós abandonamos o teu templo. E quando eu falo o teu templo, não é esse templo. Nós abandonamos o templo. O lugar de oração, o lugar de intimidade, o lugar de comunhão. Deus, nós abandonamos esse lugar durante muito tempo, mas nós estamos aqui, como na época de Josafá, para abrir as portas, tirar o lixo, trazer os utensílios e sacrificar ao Senhor, e sacrificar, e adorar, e começar um novo tempo. O novo tempo não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. O primeiro homem habitava em um jardim físico. O segundo Adão habita num jardim que é interno. O jardim agora não está fora, está dentro. Estamos vivendo momentos de crise no Brasil, mas quem está em Cristo não está em crise. E há uma palavra em Ezequiel capítulo 47 que diz: há um rio que vem do trono de Deus, e por onde ele passar haverá vida. Diga para o seu irmão, haverá vida. Diga, há um rio de Deus. Se você quiser fazer a coreografia, há um rio de Deus, e por onde ele passar haverá vida. E às margens desse rio existem árvores. Quantos são árvores aqui? Quantos são árvores do Senhor aqui? Existem árvores que dão o seu fruto em estação própria. A sua folhagem será remédio para as nações. Diga para o seu irmão, a sua folhagem será remédio para as nações. Diga, você vai começar a fluir remédio. Diga, você será a resposta, remédio, milagre para outras pessoas. E o seu fruto será alimento. As pessoas virão até você para se alimentar de você. Quantos querem virar alimento? Coisa estranha, pastor, virar alimento dos outros. Eu quero virar alimento para outras pessoas. Eu quero que quando as pessoas estiverem em crise, elas saibam onde possa procurar. E a igreja tem que ser esse lugar. A Brasil para Cristo em Tobias Barreto tem que ser esse lugar. Quando a pessoa pensar em estar em problemas, ela vai dizer, eu sei de um lugar onde está fluindo o rio de Deus, e eu preciso ir para aquele lugar, eu preciso beber. Uou! Mas isso não vai vir de graça. Isso não vai vir por causa de umas letrinhas grudadas na parede. Isso não vai vir por causa de 2 dias de conferência. Isso vai vir pelo que você vai fazer amanhã. Eu quero crer que amanhã você vai se levantar diferente. Vai se levantar com uma fome descomunal de Deus. Sabe, uma coisa, sabe, que você não pode parar dentro de você. E aí você vai começar a orar, e Deus vai começar a abrir portas para você. Deus vai começar a te dar visões. Deus vai começar a te dar palavras. E o que é que eu vou fazer com essas palavras? Eu vou espalhar dentro da igreja que Deus está me usando? Não, você vai sair e vai procurar as pessoas que são donas dessas palavras. Eu me lembro uma vez, sabe, eu sempre oro a Deus, Senhor, eu quero ser resposta para as pessoas. Eu quero ser resposta numa conversa. Estar junto, eu quero ser resposta para as pessoas. Quando Deus me dá uma coisa, eu não fico quieto.
Porque diga assim para o seu irmão: nada que Deus te dá é seu. Diga: tá vendo essa unção de hoje? Não é sua não, é pro Tijuquinha, mano. É para você derramar ali, sabe? Começar a se derramar e o óleo invadindo cada casa, cada rua, sabe? A vida daqueles caras que você está trabalhando. Então nada do que estamos recebendo é nosso. Essa revelação não é para você, é para os outros. Deus não está aqui para trabalhar, para fazer a sua vida gospel mais confortável. Deus está trabalhando aqui nessa noite para fazer a tua vida relevante. O profeta se escondeu na caverna cheio de problemas, e a maioria de nós estamos guardados dentro da caverna dizendo: Deus, nós fomos feridos, fomos traídos, fomos abandonados, fomos rejeitados. É raro não ver alguém hoje que se envolveu com a igreja que não está marcado, que não foi ferido. Amém ou não? Todos têm motivo de desistir, e o profeta fica ali com aquele mimimi com Deus: Senhor, só eu guardei a palavra. Senhor, e agora procuram me matar, eu sou tão fiel, estão procurando me matar. Deus disse: meu filho, ainda tem 7.000 lá fora que não dobraram os joelhos. Quando Deus levantou o profeta, não levantou só por causa dele, levantou por causa dos 7.000. Uma vez eu estava lendo sobre Gideão, e aí eu estava lendo sobre Gideão, e de repente Deus começou a me dizer: filho, essa história não é sobre Gideão. Essa história era sobre 300 que estavam guardados dentro de 32.000. 300 valorosos que estavam escondidos lá. E se Gideão não se revela, eles não se revelariam. Diga para o seu irmão: tem 300 na sua rua, tem 300 no seu bairro, tem 300 na sua cidade, tem 300 na sua família, que só vão se revelar quando Gideão se levantar, quando atender a voz de Deus. Motivos nós temos de estar paralisados, mas Deus está dizendo para você: saia da caverna. Amém? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga bem assim: saia da caverna. Diga mais alto: saia da caverna. Tem gente enfeitando a caverna. Já viu, Edivan? Tem gente deixando a caverna mais confortável. E Deus dizendo bem assim: filho, não vai dar certo. Tem gente dizendo bem assim: Deus, faz a caverna prosperar, Deus. Faz a caverna ficar mais bonitinha. E Deus dizendo: isso não vai dar certo, porque você não foi feito para a caverna. Você ouvir, igreja, você não foi feito para a caverna. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu posso ouvir aonde estão os filhos aqui nessa noite, que vão se manifestar de maneira poderosa e gloriosa. Amém? Então esse texto de Joel me chama a atenção, porque Deus está dizendo: chorem os sacerdotes e os ministros. Não, pastor, mas esse choro aí tem que ser do Nelson, tem que ser do senhor. Tem que ser, senhor não, você, por favor. Tem que ser do Nelson, tem que ser de você, tem que ser do Edivan, tem que ser dos pastores. Não, somos sacerdócio. Me ajuda aí, irmão. Diga: somos sacerdócio real. Você crê nisso? Quantos acreditam nisso aqui? Você é sacerdote. Chorem os sacerdotes e os ministros entre o pórtico e o altar, e clamem ao Senhor: livra-nos, ó Pai, da vergonha. E o Senhor ouviu o clamor, e aí Ele vem com um novo tempo sobre aquele lugar. Eu vou te dizer uma coisa: o que nos torna relevantes não são as nossas estratégias, o que nos torna relevantes é a unção de Deus em nós. Diga assim para o seu irmão: não queira um lugar que não é seu. Não queira uma unção que não é sua. Não queira uma posição que não é sua, porque você não vai fluir nela. Os irmãos apostavam a túnica de José, mas a túnica de José já tinha um dono. Não se encaixava em mais ninguém. Quando Deus usou Davi para derrubar Golias, Davi usa a armadura de Saul, mas não serve
Porque a armadura de Davi não era física, era espiritual. Vou repetir de novo: não queira a unção dos outros, não queira a posição dos outros, não queira algo que só o teu coração deseja. Tem gente que só quer na igreja cantar, tem gente que só quer pregar, quer ver ministérios que não nascem mais em igreja, intercessor, porque ele só geme. Nelson, o intercessor não aparece, ele só geme, gemidos inexprimíveis diante de Deus, para que o pregador flua, para que o louvor flua. Quanta oração houve esses dias aqui, para que nós pudéssemos pregar e fluir, para que vocês pudessem receber. Não se nasce mais servo, todos querem um destaque. Eu sempre falo lá na minha igreja, há uma pressa enorme na nossa geração, em sair e falar aquilo que a gente nem entendeu ainda. O povo quer sair para a rua e dizer: olha, Deus é amor, mas está com treta com o irmão dentro da igreja e não consegue se resolver. E eu estava dizendo hoje, muitos sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Ambientes tem muitos. Vamos para um momento de ceia, precisamos perdoar alguém. O que é que Jesus falou em Mateus capítulo 5? Se tens a tua oferta, mas tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta e reconcilia-te com ele, senão a tua oferta não chega no céu, mano. Porque a nossa vida não tem prosperado, porque a nossa oferta não tem sido incenso. E não tem sido incenso porque nós não estamos resolvendo problemas, estamos cultivando eles. Aí queremos sair para o mundo, para sermos relevantes, para amarmos as pessoas que estão lá fora, até que eles se tornem igreja, porque quando eles se tornarem igreja, nós não vamos amar eles também. Nossa, que duro, mas é o que eu tenho visto. Gente que ama mais um cara na rua do que a sua própria família. Eu tenho jovens lá na minha igreja com ímpeto, eles querem fazer cesta básica, eles querem ir no centro. Eu disse bem assim: cara, vocês nem perceberam que a gente está com a irmã passando fome, eles estão desempregados. Não, pastor, mas a gente precisa alimentar o mundo. Eu disse: querido, pode ter certeza que tem alguém providenciando para essa pessoa. Precisamos providenciar para o nosso irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo é astuto. O mano aqui está esperando uma provisão, não é que seja o caso dele, mas está esperando uma provisão, e ele está dentro da igreja, e ele vê todo o movimento indo para a rua, quando ele está passando necessidades, e ele começa a se questionar: que tipo de amor é esse? Aí vira um filho pródigo. Sabe o que é que dizemos? Ele não quer nada com Deus. Estamos sendo desafiados por Deus a olhar os mínimos detalhes e amar como Jesus amou. Jesus não deixou ninguém para trás. Pai, está aqui todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Eles estão aqui e eu vos apresento. Pastor, mas tem gente que a gente não suporta. Esses é que são bons. Porque Deus envia aquilo que nos incomoda, porque Deus incomoda a carne para avivar o espírito. Realidades espirituais só se tornam realidades espirituais quando nós vivemos isso. Eu não quero pregar sobre perdão, eu quero viver. Porque se eu viver o perdão, então a minha pregação diante da minha atitude será pequena. Houve um pregador antigo, me recorde aí, Nelson, que você é o cara que sabe mais desse negócio. Pregador antigo que dizia bem assim: fale em todo tempo e quando for necessário use palavras. A gente precisa mostrar que a gente está junto. Tem MJ, como dizem os jovens hoje no WhatsApp. Estamos juntos, cara. Ah, mas você está junto comigo mesmo? Estou junto de você. Eu quero te amar. Coisas vão acontecer, vão. Pastor, eu estou cansado de ser traído. Eu confio nas pessoas e as pessoas, sabe, me traem. Seja bem-vindo ao clube. Todos os profetas foram perseguidos e traídos. O próprio Jesus foi abandonado durante a cruz. Mas a Bíblia diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve nele, que não subjugou ser igual a Deus, mas se esvaziou como homem,
Ele se esvaziou. E por isso ele está sentado à destra do Pai, no lugar mais elevado. Você quer lugares elevados? Então comece a tomar atitudes elevadas. Quer fluir numa unção maior? Quantos querem fluir numa unção maior? Quantos querem? Isso é legítimo. Quantos querem fluir numa unção maior? Então comece a fazer os pequenos começos. Tudo começa pelo meu dia de oração. Está aqui, Deus, eu estou aqui. Eu te amo demais, Senhor. Eu te amo demais. Eu morava vizinho à igreja, então não dava para faltar culto, né, irmão? Não dá para ser desviado morando perto da igreja, né? Eu morava do lado da igreja, então tinha dias que eu ficava com a chave da igreja, eu abria, ia com o meu violão, e eu ficava lá dentro, os ventiladores desligados, eu ficava lá dentro adorando a Deus com o meu violão. E saiu uma canção um dia que dizia bem assim: estou aqui mais uma vez. E o refrão dessa música era assim: recebe o meu fogo. E eu fiquei meio desconfiado, porque eu tenho uma preocupação enorme de não ser herético. Precisamos estar baseados na Bíblia. E eu comecei a ficar preocupado: mas recebe o meu fogo? Como assim? A gente sempre está esperando um fogo de Deus. Deus começou a falar no meu coração: qual é o ofício do sacerdote? Pôr lenha no altar, para que o fogo se acenda. Então você está certo, filho. Recebe o meu fogo. Recebe, Deus, esse incenso que eu estou acendendo para o Senhor nessa hora. Recebe, Deus. A nossa casa precisa ser tomada por um ambiente espiritual, pela nuvem do Senhor. Estamos esperando um grande mover. Eu preguei numa conferência de jovens e eu falei: o avivamento que nós estamos esperando não vai chegar, porque o avivamento que nós temos na cabeça não é o avivamento que Deus tem no coração. O avivamento que nós temos na cabeça é aquele avivamento que tira a nossa responsabilidade. Vai fluir tanta unção que as pessoas vão se converter sem a gente, vão ser curadas sem a gente. Não é isso que a maioria pensa sobre avivamento? Mas o avivamento segundo o coração de Deus não é isso acontecer. Se Ele quisesse, Ele já tinha feito isso. Sabe quem Ele quer usar? Você. Porque todos os dias, como o diabo fez com Jó, ele chega diante de Deus e diz: olha o teu filho. Deus diz bem assim: olha o meu filho, olha a minha igreja. Eu tenho dotado ela de capacidade, de unção. Eles vão fazer algo tremendo. E o diabo diz: eu duvido que eles vão fazer algo tremendo. Eles estão tão preocupados com eles mesmos. Eles estão tão preocupados com os carros, com as casas, com o dinheiro, com o bem-estar, com os prazeres, que eles não vão cumprir isso que está no seu coração. E esse é o tema da minha palavra. Precisamos de uma geração que suba o nível. Uma geração, avivamento não é um derramar do céu para a terra, é uma resposta da terra para o céu, às verdades que já foram derramadas. Amém. Diga aleluia. Amém. Diga para o seu irmão: já foi derramado, só precisamos responder. Amém? Quantos querem responder? Quantos querem responder? Vou fazer outra pergunta: quantos vão responder? Eu quero isso. Eu quero um avivamento no meu estado, mas eu não quero um avivamento irresponsável que nos inutilize, que nos deixe aleijados e coxos dentro da igreja, enquanto a unção percorre as ruas, tocando pessoas. Eu quero uma unção que flua por meio de nós, igreja. Eu estava conversando hoje, estamos vivendo uma geração que a gente fala muito assim: não olhe para o homem, olhe para Deus. Por que não devemos olhar para os homens de Deus? Por que não temos que ter mais expectativas naqueles que servem ao Senhor? Pois eu tenho expectativa na igreja. Eu espero uma explosão em Tobias Barreto. Eu espero uma explosão em Socorro. Eu espero uma explosão em Sergipe. E essa explosão não vai acontecer o Espírito Santo vindo e ela vai acontecer por meio dos cristãos que começam a entender, começam a amadurecer, e eles começam a sair das suas cavernas e cumprir o seu propósito. Não são sonhos grandes: ah, Deus, eu quero pregar em grandes conferências. Não, Deus não precisa mais de grandes pregadores ou grandes cantores. Deus está precisando de filhos. Amém. Amém, filho? Amém? Deus está precisando de filhos, porque o filho carrega o DNA do pai. O filho carrega o que o pai carrega. A Bíblia diz: o filho por si nada faz, mas tudo que ele tiver visto e ouvido do pai, isso fará. Olha para o céu, olha assim para cima, e diga bem assim: tudo que eu ver
tudo que eu ver do Pai e tudo que eu ouvi do Pai, isso posso fazer. Essa noite, querido, o meu maior desafio, sabe, eu não vim aqui para deixar uma nova unção, você não precisa de uma nova unção, mas eu vim aqui para ser instrumento usado por Deus, sabe, para descarrilhar o trem. A gente está muito controlado, precisamos descarrilhar esse trem, precisamos começar a chamar a atenção, e quando eu estou falando de chamar a atenção, não é por estratégias humanas, é começar a chamar a mesma atenção que foi chamada em Atos 2, sobreveio sobre eles línguas repartidas de fogo, eles começaram a falar em línguas, de acordo com o que o Espírito promovia, e as pessoas que estavam de fora começaram a se surpreender, o que está acontecendo com esses caras? Cara, quanto é que custa isso? É isso que nós precisamos, o mundo desejando o que está fluindo na gente. Amém? Diga bem assim, o mundo desejando o que está fluindo em você. O mundo desejando o que está fluindo em você. O mundo desejando o que está fluindo em você. E a gente cantou aqui, incendeia-me, quero queimar, quero queimar. O que é que acontece com alguém que está em fogo? Qual é a primeira atitude que ele faz? Ele corre. Amém? Diga para o seu irmão, alguém incendiado, corre. Mas o que é que acontece enquanto ele corre? O fogo aumenta. A gente aumenta o volume de oxigênio e o fogo aumenta. E é isso que Deus quer liberar sobre nós. Uma igreja parada não vai fazer o fogo subir, vai fazer o fogo se apagar. Mas uma igreja que corre começará a fluir em um novo nível de fogo e de unção. Diga para o seu irmão, um novo nível de unção. Diga um novo nível. Diga uma geração que traz um novo nível. Quantos querem trazer um novo nível para Tobias Barreto? Quantos querem trazer um novo nível para Sergipe? Quantos querem ser um novo nível para o Brasil? Amém? Quantos querem isso? O avivamento de Azusa começou por um homem. Ele entrou no prédio e começou a orar. Ele não tinha nenhuma expectativa de ter um movimento da rua Azusa. Ele só queria orar, era a sede dele. Pergunta ao seu irmão, qual é a tua sede? Bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão, qual é a tua sede? Pergunta para o teu irmão, pergunta para 3 pessoas, qual é a tua sede? Qual é a tua sede? Do que é que você tem fome? Se nós tivermos fome e sede, e orarmos a Ele, Ele virá. Quantos querem que Ele venha? Amém? Quantos querem que Ele venha? Eu quero. Há um livro, há um texto na Bíblia que eu acho tremendo, e ele está em Isaías capítulo 10, verso 27, e ele diz bem assim: acontecerá naquele dia, que todo o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado pela gordura, ou seja, pela unção, uma unção que despedaçará jugos e quebrará cadeias. Essa unção que nós precisamos ter fome e sede. Amém? Imagina você sair na rua e tocar algumas pessoas, só tocá-las. Quem aqui conhece o ministério de Todd White? Amém? Teve um jovem lá, esse jovem pirado em Todd White, que esse jovem assiste o vídeo, e eu comecei a dizer para ele assim: você não acredita que isso pode fluir na sua vida também? Ele disse: cara, mas é Todd White. Eu disse: e daí? Isso pode fluir, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. E se Deus tem a necessidade de levantar Todd White, Deus tem a necessidade de levantar outros como ele em outros lugares. Deus tem a necessidade de levantar pessoas como ele aqui em Tobias Barreto. Imagina, você pegou férias, como meu amigo aqui vai estar de boa a partir de terça-feira, vai pegar um mês de férias, e aí ele decide dizer bem assim: vou sair hoje e vou rodar pela rua, e vou orar pelas pessoas.
O que é que você acha que ele vai viver? Porque o meu amigo Edivan já está vivendo isso. Ele sai pela rua procurando quem orar, caçando problema, hein, mano? Glória a Deus. Uns caçam fantasmas, ele caça problema para resolver. A gente precisa disso. Deus quer levantar pessoas e nós precisamos ser esse instrumento. Cara, hoje eu estou de férias, não tenho nada para fazer, coloquei todas as minhas coisas em ordem, vou sair na rua e vou orar pelas pessoas que passarem pela minha frente. No começo você vai ter que quebrar uma coisa chamada medo e vergonha. Eu tenho um discípulo meu que a gente chama ele de Pidão, porque ele é Pidão. Ele consegue coisas que eu não sei como, cara. Ele diz bem assim: pastor, o que é que a igreja está precisando? A igreja precisa de uns 10 sacos de cimento. Ele sai, quando ele volta com 10 sacos de cimento. Eu não sei o que é que ele faz, mas ele tem essa unção na vida dele. E eu estava dizendo bem assim: querido, está na hora de você começar a usar essa unção também para sair pelas ruas. E aí ele começou a fazer isso. Ele começou a sair pelas ruas. E esse povo que hoje eu estou liderando, que eram os desigrejados, hoje estão dentro de uma célula por causa dele. Ele está indo e tocando essas pessoas. Amém? Você imagina, querido, você tocar alguém na rua amanhã, indo para a escola, você tocar alguém na rua e esse alguém ser curado. Imagina você ir na padaria e você ver alguém com um problema de saúde, ou chorando, ou com alguma coisa, e você chegar lá e começar a orar. Eu me lembro que a gente estava em um ambiente de oração e adoração. Foi lá na igreja do pastor Edivan, e a gente estava lá ministrando, e a gente começou a pedir: Deus, traga o teu reino, traga o teu reino. Foi nas 6 horas de adoração. Traga o teu reino, traga o teu reino. E de repente entra um cara drogado, mano. E ele entrou dentro da igreja parecendo que ele não achava a saída. E a gente estava orando e adorando, e eu comecei a ver ele se movimentando dentro da igreja, como se ele procurasse a saída e não achava. E eu fui lá e voei no pescoço dele, mano. Eu comecei a orar, e ele disse: eu quero sair daqui. Eu disse: não, cara, quem te trouxe foi Deus. Deus tem um plano na sua vida. Eu vejo Deus fazendo algo sobre a sua vida. Pastor, mas você falou em nome de Deus? Não, eu profetizei, como Ezequiel profetizou. Para profetizar você não precisa dizer: eis que te diz o Senhor, não. Para profetizar é você liberar palavras benditas. Eu comecei a profetizar sobre ele: cara, eu profetizo algo promissor sobre a sua vida. O mesmo mover que um dia me alcançou vai alcançar você. Que o fogo poderoso venha sobre a sua vida. E ele começou a chorar. E de repente ele saiu. E talvez você diga: não, mas por que ele não aceitou a Jesus? Deus sabe todas as coisas. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Agora você imagina esse cara se reunindo com a trupe dele para usar drogas, e lá no meio das drogas, aquela unção que entrou nele começa a pipocar nele. E os caras começam a dizer: mas o que é isso que está acontecendo com esse cara? E ele também não sabe explicar. E aí ele começa a tocar os outros, e os outros começam a ser tocados por Deus também. E há um grande quebrantamento ali, e há um período de salvação sobre a vida daquelas pessoas. E tudo começou porque você tocou alguém. Amém? Você crê que o céu está em você? Você crê que o reino está em você? Então comece a tocar pessoas. Comece a tocar pessoas. A minha irmã, ela estava afastada do evangelho. E eu me lembro que teve uma conferência com o Luiz Hermínio, lá na Kadosh. E eu fui. E aí chegou uma hora que o Luiz Hermínio disse: olha, venham aqui para frente todos os pastores, e venham aqueles que querem ser batizados pelo Espírito. E aí foi aquela turma, porque está aí uma coisa que crente gosta, de arremessar unção e receber. Amém? Eu não sei você, mas mirou a mão na minha direção e já começa a receber, mano. Amém? Se é para mim, eu recebo. Mas eu estava com a minha irmã, que estava afastada do evangelho. E em vez de ir para lá para frente, eu fiquei com minha irmã. E eu fiquei ali orando ao Senhor, orando em línguas, abraçado com ela. De repente minha irmã começou a se balançar. Você já viu que a gente tem esse negócio, né? Já percebeu que a gente tem esse negócio de ficar balançando na igreja? Igreja que flui muito em adoração profética, você sempre vai encontrar as pessoas assim, é. Você não sabe por quê, está fluindo o negócio, está todo mundo em pé assim, é.
As coisas do reino são meio estranhas, mas são boas demais. Amém? Só sabe o que é bom quando começar a balançar também. E eu estava lá orando, e de repente minha irmã começou a balançar também. E eu continuei orando. Aí foi que eu botei força na oração. De repente minha irmã começou a orar em línguas. Começou a fluir uma fonte. Ela começou a tremer. Anos afastado da igreja, e minha irmã começa a explodir como um vulcão, que entrou em erupção, e ela começou a chorar descontrolada. E aí quando a gente voltou naquela noite, ela me abraçou e disse bem assim: mano, eu quero te agradecer, porque eu achei que Deus me odiava. Eu achei que isso não era mais para mim. Eu quero agradecer, mano. Sabe, foi muito bom sentir isso de novo. Depois daquele dia, eu disse: Deus, o que é que eu posso fazer? Deus disse bem assim: não vai orar, você só vai colocar a mão sobre a cabeça dela. Então todas as vezes que eu encontrava ela, eu colocava a mão sobre a cabeça dela. Eu não falava nada, só a mão na cabeça. Aí teve uma semana que a gente desencontrou, a gente não se viu durante uma semana. Ela me mandou uma mensagem dizendo bem assim: mano, eu acordei hoje sentindo a falta de algo, a sua mão na minha cabeça. E aí eu mandei uma mão no WhatsApp, eu sei que não resolve, mas a gente quer resolver tudo pelo WhatsApp hoje. Mas eu mandei uma mão e eu digo: receba, minha filha. Ela disse: mano, eu te amo. Você acredita que mesmo pregando em púlpitos, mesmo fluindo em adoração, eu passei 2 anos e meio sem falar com essa minha irmã. E às vezes a gente, em nome da defesa do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não precisa de defesa. Sabia disso? Ele é juiz, ele não precisa da nossa defesa, mas em nome da defesa do Evangelho, nós cortamos laços e quebramos relacionamentos que são extremamente importantes e que falam mais do que os nossos discursos. Um dia eu estava no meu quarto orando, dizendo: Deus, eu quero fazer algo tremendo para o Senhor, Deus me dá a revelação do que eu posso fazer. E Deus disse: reconcilia-te com a sua irmã, cuida dela. E aí a gente estava numa consagração domingo pela manhã, como foi aqui, chapação total. A gente estava domingo pela manhã, e Deus me deu uma visão de jovens que saíam de casa, mas não voltavam, Edvan. E Deus começou a dizer bem assim: quantos jovens estão saindo da sua casa hoje, eles não voltarão a ver a luz do dia, porque o inimigo armou uma armadilha diante deles. E Deus me fez ver que no meio dessa multidão, minha irmã estava no meio. E eu comecei a dizer: Senhor, tenha misericórdia, Deus, não só pela minha irmã, que é sangue do meu sangue, mas tenha misericórdia dessa geração. Há esperança para essa geração, e a esperança se chama Jesus. Essa esperança se chama Espírito Santo, e a maior maravilha do Espírito Santo é que ele é transferível. Quando nós tocamos, ele invade. Quando nós tocamos, ele age. Quando nós tocamos, ele sopra, ele move. Então a gente precisa sair da letargia e começar a tocar pessoas. Tocar aquele maridão: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Teve uma mulher lá na minha igreja: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Eu disse: então ore mais. Não, pastor, mas o mais que eu tenho orado já são 5 anos. Eu disse: então ore mais. Porque se o teu inimigo pede que ande 1000 léguas, ande 2000. Surpreenda o diabo. A gente tem a mania de reclamar e fazer como o profeta no vale de ossos secos. Esses ossos podem reviver. Senhor, tu sabes, está nas tuas mãos. O Senhor tem o poder de tudo. Tudo a gente entrega na mão de Deus. E aí eu vejo uma maravilha. Deus volta para o homem dizendo: então profetiza. Está em ti. Está em ti. Abra sua boca e profetiza. Eu fico imaginando aquele homem. Olha para o vale e diz: meu Deus, o que é que a minha palavra pode fazer? Mas ele profetiza. Então, profetizei segundo a palavra que havia me dado, e ouvi o barulho de ossos que se batiam com ossos. Quantos querem ouvir um barulho de vida fluindo na tua casa, na tua família? Quantos querem ver um barulho de vida em Tobias Barreto? Então profetiza.
A geração que sobe o nível é uma geração incansável na oração. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. E água é refrigério, então quando eu penso em cansar, a água me refrigera. Quando eu penso em parar, a água me refrigera e ela está fluindo. E ela está fluindo. E à medida que ela vai fluindo, eu vou liberando, eu vou liberando, eu vou liberando, eu vou liberando, e Deus vai fazendo. E Deus vai fazendo, e Deus vai tocando, e Deus vai agindo, e Deus vai movendo. A gente recebeu um rapaz lá, que era traficante de drogas. E esse rapaz, ele tinha uma dívida de R$6.500 com um fornecedor de drogas. E o cara ia na casa dele, na porta dele, armado, dizendo: cara, da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou te matar. E ele entrou na igreja. Ele foi lá para a igreja e disse: pastor, eu preciso de um milagre que só Deus pode fazer. Eu digo: então você está no lugar certo, porque a igreja é lugar de milagre. Amém ou não? Amém. Juntou com qualquer crente aqui, pode se preparar, porque milagre pode acontecer, pode ou não? Quero crer nisso, tá? Olha para você, irmã, e diga: eu creio nisso, mano. Juntou contigo, já começa a fluir um negócio. Amém ou não? Eu disse: você está no lugar certo, nós vamos orar por você. Aí a gente orou por ele. Ele passou por um retiro espiritual que nós temos. E aí ele voltou para casa e ele começou a dizer: pastor, mas e aí a minha situação, como é que eu faço? Eu tenho uma dívida com um cara, se eu parar de vender drogas, eu paro de pagar ele, ele vem me matar. Aí eu disse: querido, você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus, eu vou orar também. E nós vamos na casa do cara que você deve, eu e você. E quando chegar lá, você vai dizer para ele: olha, eu aceitei a Jesus, eu agora quero andar nos caminhos de Deus, eu vou pagar o teu dinheiro, mas você vai me dar um tempo, porque eu estou saindo dessa vida. E aí eu fiquei esperando ele. Quando eu soube, ele foi sozinho na casa do cara. E ele chegou lá e falou a mesma coisa, e o cara disse bem assim: você está saindo mesmo, você não está me zoando? E ele disse: não, é sério, Jesus é a minha vida. Eu me apaixonei por ele, ele me tocou, ele me recebeu. E o cara disse bem assim: tudo bem, você tem o seu tempo. E ele pagou a dívida, hoje está livre, não deve nada ao inimigo. Amém? Hoje é um novo homem. Antes andando com armas, trocando tiro, nessa vida corrida e doida, hoje é servo de Deus. Porque Deus faz milagres. Deus continua fazendo milagres. Mas Ele precisa de uma geração que transpire esperança. Não de uma geração que fique reclamando da igreja. Você conhece algum? Disseram que aqui em Tobias Barreto não tem, mas lá em Socorro, o que tem de crente que reclama de igreja, misericórdia. Mas Nelson me disse: aqui não tem não, pastor. Eu disse: glória a Deus por essa cidade. Mas em Socorro tem uns crentes que reclamam de igreja, mano, mas reclama demais. Reclama de tudo, tudo está ruim. Se mudar a luz, mudou a luz, eu não consigo ler a Bíblia. Se demorar um pouquinho no som, nossa, essa música não acaba, tudo é ruim. Transpira desesperança, transpira cansaço, transpira rejeição. E a geração que aumenta o nível é aquela que transpira esperança. Chega perto das pessoas e está transpirando, tem um cheiro diferente no cara, o cara está transpirando esperança. O cara é proprietário de uma loja, como eu vi Nelson orar por empresários aqui hoje: você será um empresário diferenciado. As pessoas chegam, está todo mundo dando errado, mas o teu negócio está dando certo, está transpirando esperança. E quando as pessoas chegarem lá, qual é o teu segredo? Tomara que você tenha um adesivo ou qualquer coisa lá escrito Jesus, ali está o meu segredo, cara. Ele é o meu segredo. Ele é o meu segredo. Você quer esse segredo? Você não precisa ir para a igreja, eu só vou orar para você. Olha, escute, não tenha ímpeto de trazer gente para a igreja não. Quem traz gente para a igreja é Deus. Atos 2, verso 47 diz o quê? E Deus acrescentava a cada dia os que haviam sendo salvos. Quem acrescenta a igreja é? Quem acrescenta a igreja é? Então pare de se importar em trazer gente para a igreja, você só precisa apresentar o reino. E o que é o reino? Orar. Eu tenho uma ali, é porque eu não tomo água, eu sou meio teimoso, só vou tomar quando terminar. Aí você vai lá e diz bem assim: Deus,
Em nome de Jesus, eu oro pelo negócio desse homem. Eu oro pelo negócio dessa mulher, Pai. Eu oro para que, em nome de Jesus, toda crise seja revertida agora. Que toda desesperança se torne em esperança. Que o Senhor venha, Deus, e estabeleça poder sobre a loja, para que ele saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor vive em mim. E que por meio da minha oração o Senhor está me ouvindo. E se o Senhor me ouve, é porque o Senhor é real e pode ouvi-lo também. Aí sabe o que é que vai acontecer? Naquela semana ele começa a experimentar algo tremendo. E quem você acha que ele vai procurar para contar do algo tremendo que está acontecendo? Você. E quando ele vier para você, ele diz: cara, eu quero mais. Eu quero mais. Ah, você quer mais? E começa a aprofundar. Daqui a pouco ele está com você aqui, cantando as mesmas canções. Toca-me com brasas do altar. Amém? Amém ou não? Quantos querem ser relevantes? Quantos querem ser as mãos de Deus? Quantos querem ser os pés de Deus? Quantos querem ser o fogo de Deus incendiando toda a terra? Amém? Amém mesmo? Então se ponha de pé. Feche seus olhos. E comece a pôr expectativa no Pai. Comece a pedir que aquele mesmo mover que aconteceu em Atos 2 comece a invadir esse lugar. Comece a pedir que aquela mesma unção invada esse lugar. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. A Bíblia diz que na casa do Senhor os anciões produzirão fruto como planta nova. Não importa o seu tempo de igreja. Não importa quantas experiências ruins você passou. O Rei dos Reis está aqui. E Ele quer marcar você hoje. Ele quer marcar você hoje. Ele escolheu esses dias para marcar você. Nós não vamos impactar o mundo por meio das nossas estratégias e planos humanos. Nós vamos impactar o mundo com a unção que está desatando dentro de nós. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus, envia o teu Espírito, Pai. Envia o teu Espírito sobre esse lugar. Enche as nossas vidas, Deus. Nós te queremos mais, nós te queremos mais, 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 mais. Ore carababababa. Vem cá, Nelson. Vem cá. Vem cá, Edivan. Tem mais algum outro pastor aqui nessa noite? Mais algum outro pastor? Se tem mais algum outro pastor, eu quero que você venha aqui à frente também. Amém? Eu perguntei ao meu amigo Nelson se eu teria liberdade de fazer algo aqui nessa noite, porque quando eu vinha na viagem, eu vinha orando ao Senhor, e eu sentia um ímpeto no meu espírito de tocar pessoas. E como nós falamos de tocar aqui, nós queremos tocar vocês. Quantos querem ser tocados por Deus? Quantos querem ser tocados pela unção de Deus? Então, nós queremos tocar todos vocês, todos. Então, se vocês puderem ir formando filas, nós queremos tocar você. Vai formando filas nesse momento, para virem aqui e nós tocarmos vocês. Pai, nós queremos declarar nesse lugar um desatar de destinos. Nós queremos declarar nesse lugar, meu Deus, fontes fluindo de maneira poderosa e sobrenatural. Nós queremos declarar aqui nessa noite, Deus, renovo sobrenatural sobre vidas aqui. Se você que está na fila já ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você ainda não ora, essa é a noite de você ser batizado por Deus. Show, 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 show.
Oh Espírito, Espírito, comece a adorar. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor. Comece a pedir que Ele venha, comece a pedir que Ele venha, comece a pedir que Ele venha. Vem, 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 vem. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, assim como foi em Atos 2, assim como foi em Atos 2, vem sobre esse lugar, vem sobre esse lugar, vem sobre esse lugar, Deus. Nos batiza com fogo, nos batiza com fogo, nos batiza com fogo, nos batiza com fogo. Pede, pede, pede isso ao Senhor, pede isso ao Senhor. Derrama, derrama, derrama Espírito Santo, derrama Espírito Santo, derrama, derrama, derrama Espírito Santo, vem, 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 vem. Toca-me com braços no altar. Oh Espírito Santo, Eu quero queimar, eu quero queimar. Toca-me com braços no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. pastores, pode começar a tocar. Toca-me Toca, com libera braços palavras. no altar. Libera palavras, libera palavras. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, Quero queimar por ti, vem. e toca-me com brasas. Do altar, Eu eu quero queimar, vem, vem. Eu quero queimar por ti. E toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar, queimar por ti, Senhor. E toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. E toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. E toca-me com brasas no altar. Quero queimar. E toca-me com brasas no altar. E toca-me com brasas no altar. E
toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. E queima, 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 queima. Cheio, 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 cheio. Jesus, toca no Senhor, toca no Senhor. Derrama a tua unção, derrama a tua unção sobre as nossas vidas nessa noite. E toca-me, e toca-me, e toca-nos, 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 e toca-me com brasa em teu altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. E toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar, eu quero queimar por ti. Queimar por ti, 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 queimar por ti.